Oi pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente, porque é um vídeo onde eu vou contar para vocês toda a minha trajetória profissional, vou falar sobre a minha transição de carreira e eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui no canal me abrir de verdade com vocês e falar coisas da minha vida pessoal. E eu acredito que é a primeira vez e eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, confesso para vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar assim abertamente sobre minha vida pessoal aqui nas redes sociais. Mas eu achei necessário, faz um bom tempo que eu venho com essa vontade de gravar esse vídeo para falar sobre a minha transição de carreira, como que foi, como aconteceu, como que começou essa ideia, né, na minha cabeça de mudar de carreira, o que me ajudou, o que me atrapalhou nesse processo todo, e eu acredito que vai ser de grande valia para vocês. Eu sei que muita gente que me segue, muita gente que me acompanha até mesmo aqui no canal, também tem essa vontade de mudar de carreira, de mudar de vida, mudar de profissão, e eu acredito que esse conteúdo aqui vai ajudar vocês a traçarem metas, né, a traçarem planos de uma forma mais assertiva para fazer uma transição de carreira. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz, o passo a passo, o que abriu minha mente, o que me atrapalhou, vou mostrar tudinho aqui para vocês. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para você, que é a primeira vez que está me assistindo agora. Prazer, o meu nome é Bianca Bressan. Aqui neste canal eu falo sobre mentalidade, liderança e espiritualidade, então eu trago bastante vídeos aqui para vocês crescerem, evoluírem espiritualmente, evoluírem a nível de mentalidade, para que vocês possam evoluir, né, a mentalidade, transformar a mentalidade de vocês, e também sobre liderança, para que você possa tomar as rédeas da sua própria vida. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu vou começar aqui falando para vocês da minha trajetória profissional. Eu trabalhei durante 11 anos na mesma empresa. Eu entrei nessa empresa, eu tinha 18 anos. E entrei como aprendiz. Entrei como aprendiz nessa empresa, como aprendiz de atendimento, né? Eu fazia atendimento ali na recepção. E aí fui fazendo carreira nessa empresa, né? Depois eu passei de aprendiz para atendente. De atendente eu assumi minha primeira posição de liderança como líder, né, desse atendimento. Depois eu assumi uma posição que foi um dos maiores desafios para mim, né? Foi um dos maiores desafios que eu já assumi aos 20 anos. Então eu entrei na empresa, eu tinha 18 anos. Aos 20 anos eu tive que assumir o meu primeiro cargo de liderança. Eu era muito nova, eu era muito inexperiente e nessa idade ainda, né, muitos liderados não me aceitavam justamente pelo fato de eu ser muito nova e inexperiente. Eu não sabia parte técnica, né, do cargo, da função ali. Então, assim, eu assumi esse desafio sem saber nada da área, porque na verdade, só para vocês entenderem, eu não vou ficar aqui com muitos detalhes, para que não fique muito longo esse vídeo, e caso fique muito longo também, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, com 20 anos, me deram o primeiro cargo de liderança, assumi o primeiro desafio, que era cuidar de 5 áreas. Ver se eu tô certa, se é 5 áreas mesmo. Era a área de comunicação, então eu tinha que ficar responsável pela área de comunicação, pelo atendimento ao cliente, pela área de contratos, que era mais a parte administrativa, pela área de TI, e pelo almoxarifado, né? Pela área de suprimentos. Gente, eu não tinha conhecimento técnico nessas áreas. As únicas áreas onde eu tinha realmente conhecimento era a área de comunicação, porque eu já tinha, né, um curso técnico de comunicação, eu já tinha habilidade de comunicação. Então, assim, comunicação para mim foi mais fácil. E a parte do atendimento ao cliente, que eu já tinha experiência ali, né? Tudo bem que eram 2 anos somente, mas já tinha experiência ali naquela área de atendimento ao cliente. O restante das áreas, eu não tinha conhecimento técnico nenhum mesmo. E aí as pessoas dessas áreas, que eram liderados meus, passaram a não aceitar, né? Eles não me aceitavam como líder. E aí, de repente, gente, eu posso até gravar um outro vídeo falando somente sobre esse desafio, o que eu aprendi com esse desafio. Eu tive que aprender a liderar na raça, né? Eu não tive um curso de liderança, então eu precisei buscar esses cursos, buscar esse aperfeiçoamento, né? Então,
enfim, eu entendia o porquê aquelas pessoas não me aceitavam como líder. Justamente por isso, né? Mas enfim, né? E aí, as coisas foram acontecendo, né? Fui só evoluindo dentro da empresa, né? Fui evoluindo, crescendo cada vez mais. Até que chegou um momento, gente, que eu me vi ali estagnada. Eu não saía mais do lugar. E eu fiquei estagnada durante 5 ou 6 anos. Eu não consigo ser exata aqui pra vocês, mas foi mais ou menos durante 5 ou 6 anos. Eu fiquei estagnada na mesma função, já não era mais essa função que eu tinha que cuidar dessas 5 áreas. Posteriormente, eu fiquei responsável somente pela área administrativa, então eu fiquei responsável pelo administrativo da empresa ali, do setor administrativo. Depois assumi mais alguns desafios, que era a área de facilities de 7 cidades, né, 7 unidades da empresa onde eu trabalhava, da região. Fiquei responsável por essas 7 cidades na área de facilities. Enfim, gente, resumindo aqui, o que eu quero falar pra vocês é, eu fiquei estagnada durante 6 anos na mesma função e eu não me sentia completa, sempre faltava alguma coisa. Parece que sempre algo me faltava ali. E eu não era feliz com o que eu fazia, não estava 100% satisfeita, eu não me sentia realizada. Por mais que eu fizesse um bom trabalho, desempenhasse um bom papel ali naquela empresa, eu não me sentia completa, parecia que faltava algo, sabe? Parecia que tinha um vazio mesmo ali dentro de mim. Foi quando teve um certo dia que aconteceu uma situação, que eu não posso expor aqui pra vocês, mas aconteceu uma situação onde eu recebi um feedback negativo, né? De algo que não era responsabilidade minha, de algo que não era pertinente à minha função. Tô falando aqui por cima pra vocês, tá? E aí eu fiquei muito chateada naquele dia, fiquei bem chateada mesmo, fiquei muito desmotivada pra baixo. E aí uma amiga minha, que sempre trabalhou comigo, e ela virou pra mim e falou assim: Bianca, é isso que você sempre quis fazer na sua vida? É isso que você sempre quis fazer? Eu falei, não, lógico que não, eu não sonhava com nada disso. E aí ela falou assim pra mim: o que você gostaria de fazer? Qual função, profissão você gostaria de desempenhar? Uma conversa assim aleatória durante o dia, né? E aí eu falei pra ela, sabe o fulano que vem aqui na empresa dar treinamentos? Eu queria ser ele. Eu queria trabalhar, ser ele assim, né, gente? Modo de dizer, né? Eu queria trabalhar fazendo o que ele faz, eu queria ter a profissão dele. Essa pessoa era um coach que ia na empresa dar treinamentos pra liderança. E ele estava sempre lá na empresa fazendo esses treinamentos, né? E eu admirava muito o trabalho dele, achava um trabalho muito bonito. E eu falei isso pra ela. Aí ela falou assim pra mim: por que você não corre atrás? Por que você não vai atrás disso então, se você gosta? E aquilo, sabe, ficou me cutucando de certa forma. Eu fiquei pensando naquilo, pensei com carinho no que ela falou. E aí, só que aí, gente, aí é onde entram as nossas crenças, os nossos bloqueios, porque eu tinha muitas crenças, eu tinha muitos bloqueios, e a principal crença que eu tinha era: eu não sou capaz. Tanto que quando ela me falou isso, eu pensei, imagina, eu nunca vou ser capaz de dar um treinamento como ele. Eu nunca vou ser capaz de estar no lugar que ele está treinando a liderança, né? Esse foi meu primeiro pensamento. E aí eu meio que abafei deixei pra lá essa conversa, não falei mais nada e falei, não, isso é loucura, eu já estou estabilizada, né? A gente é por ilusão, né, gente? A gente tá ali na CLT, a gente acha que a gente tá há anos numa empresa, a gente acha que a gente tá estabilizado, que a gente já... Mentira, por ilusão. A empresa te manda embora a hora que ela quiser, né? E aí, na minha por ilusão, eu estava ali, não, estou estabilizada aqui, tenho um cargo legal aqui, uma função boa, vou aposentar aqui. Gente, é a pior coisa que eu falei na minha vida, tá? E eu falei que eu ia aposentar lá, naquele cargo, naquela função. E falei, não, vou aposentar aqui, tá tudo bem, não tem mais pra onde eu ir. E eu olhava pra aquilo, gente, como se aquela minha vida fosse o único caminho que eu tivesse pra trilhar. Como se fosse a única opção que tinha pra mim. Por quê? Por causa das minhas crenças. Aí tudo bem, passou esse dia, passou essa conversa, né? A poeira baixou, voltamos à rotina normal e tudo mais. E aí eu resolvi fazer um curso de liderança, né? Fazia muito tempo que eu não estudava
E eu realmente estava na minha zona de conforto, eu não estava buscando desenvolvimento. Olha só, já vou chegar lá, já vou explicar isso aí pra vocês. Eu estava na minha zona de conforto, eu não estava buscando me desenvolver. E aí, do nada, resolvi, não, deixa eu fazer um curso de liderança, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um curso de liderança. E era um curso muito bom, né? De uma universidade renomada. Beleza, fui lá fazer o curso. E no curso, tinham alguns professores que eram coaches. E eles começaram a passar algumas atividades de coaching. E as atividades de coaching começaram a abrir a minha mente. Começaram a abrir, de fato, a minha cabeça. E uma das atividades que eu lembro que ele passou foi pedir pra gente comprar um caderninho. Eu fui lá, comprei um caderninho, sim. E ele pediu pra gente escrever tudo que a gente lembrasse da nossa vida todinha naquele caderno. E aí eu comecei a escrever. Coisa de louco, gente, parece loucura, tá? Mas é um negócio que mexe tanto com a gente. E aí foi onde eu descobri o que era o autoconhecimento. Aí eu dei o primeiro passo para o meu autoconhecimento. Então esse foi o primeiro passo, gente, que mudou tudo na minha vida, o autoconhecimento. Porque eu não me conhecia. Na verdade, eu não lembrava do potencial que eu tinha. Por isso que eu achava que eu não era capaz, por isso que eu achava que aquela opção que eu estava vivendo era a única opção para mim. Porque eu não lembrava do meu potencial, das minhas qualidades, dos meus talentos. E aí foi quando eu fui escrevendo, né, neste caderno, toda a história da minha vida, tudo que eu lembrava, desde quando eu era criança, né, fui escrevendo tudo aquilo. Porque, gente, quando a gente vai escrevendo, você vai se lembrando de talentos que você já nasceu com eles. Então, por exemplo, no momento que eu estava escrevendo ali, eu lembrava que eu cantava desde muito pequena, né? Sempre gostei de cantar, sempre gostei de música. Eu acabei lembrando que desde criança eu sempre gostei de livros, sempre gostei de ler. Eu brincava que eu tinha uma biblioteca, eu tinha muitos livros, muitos mesmo, né? Minha mãe sempre comprava muitos livros pra mim, eu vivia pedindo livros pra ela comprar livros pra mim. Então sempre gostei de ler desde pequena. Sempre gostei de brincar com microfone, então eu tinha microfones de brinquedo que eu pegava e eu brincava que eu tava apresentando alguma coisa, eu brincava que eu tava cantando, eu gostava de me apresentar, né? Eu brincava que eu tava fazendo teatro, eu sempre gostava desse tipo de brincadeiras, né? Que envolviam comunicação, oratória, né? E aí você vai lembrando e desbloqueando essas memórias e você vai lembrando dos talentos que você já nasceu com eles. E aí já vai desbloqueando aí, já vai fazendo você lembrar de quem você é, dos talentos que você tem e que talvez você deixou esquecido lá atrás. Que talvez você deixou guardado lá no passado e aí aquilo começa a vir à tona. E aí eu puxei vários talentos que eu tinha. Comunicação. Sempre tive esse talento de me comunicar muito bem. Oratória, né? Sempre gostei muito de um microfone. Oratória. Cantar, né? Amo cantar, leitura. E aí fui lembrando de muitos talentos que eu tinha e que eu havia me esquecido desses talentos. E aí foi onde eu comecei a me questionar. Na época, eu me fiz essa seguinte pergunta. Hoje, eu estou usando esses talentos que eu tenho? Esses talentos que estão comigo desde quando eu nasci? E a resposta foi não. E aí eu comecei a pensar como eu posso usar esses talentos no meu cargo, na função, na empresa onde eu trabalho. E eu não consegui ver uma forma, né? Eu não conseguia me encaixar naquilo. E aí, gente, iniciou a partir daí. Começou um longo processo de autoconhecimento. Foi onde eu busquei o coaching, né? Busquei o coaching, fiz o curso de coaching. Depois que eu finalizei esse curso, eu fiz de fato um curso de coaching para me conhecer melhor. E foi onde eu fui me descobrindo. E aí eu fui vendo que eu não nasci para fazer o que eu estava fazendo ali, naquela empresa. Eu vi que eu não nasci para cuidar da área administrativa de uma empresa. Eu vi que eu nasci para usar os meus talentos, para usar os dons que Deus me deu. E aí aquele desejo no meu coração de treinar pessoas, né, de me espelhar naquela pessoa que ia dar treinamento lá na empresa, tudo isso foi voltando. Essa chama, ela foi acendendo, né, cada vez mais. E aí eu fui vendo que sim, que eu era capaz. Porque eu lembrei de quem eu era. Eu lembrei que eu tinha total capacidade de dar sim o treinamento para alguém, de treinar sim pessoas, desenvolver pessoas, enfim, gente, foi um longo processo aí de autoconhecimento,
Muitas coisas aconteceram aí no caminho, né? Aconteceu bastante coisas nessa jornada aí de autodescoberta, né? E aí foi quando eu realmente descobri meu potencial e eu falei, não, eu não quero mais trabalhar com isso que eu trabalho hoje. Eu não quero mais. Eu vou abandonar essa carreira que eu fiz aqui nessa empresa. São 11 anos, né? Eram 11 anos. Eu abandonei com 11 anos, na verdade. Mas isso, gente, aconteceu há 5 anos atrás. Olha só. Aconteceu há 5 anos atrás. Então foi há 5 anos atrás que eu tomei a decisão de abandonar minha carreira, de mudar minha trajetória e fazer algo diferente ali, né, na minha vida profissional. Uma pausa aqui, gente, que minha pequena chegou aqui. E o que me fez tomar essa decisão, gente, foi porque conforme eu ia fazendo os cursos de coaching, conforme eu ia me aperfeiçoando ali, né, adquirindo mais conhecimento, eu ia me apaixonando por aquilo. E eu me via fazendo aquilo, eu comecei a me ver desenvolvendo pessoas. Eu comecei a me ver treinando pessoas. E aquilo foi despertando ali algo em mim que estava guardado e que nunca tinha passado pela minha cabeça, mas não pelo fato de eu não querer, mas pelo fato de eu não acreditar em mim mesma, né? Eu mesma enterrei aquele sonho porque eu achava que eu não era capaz, né? E aí eu vou falar para vocês alguns dos pontos que foram mais dolorosos para mim, né? Então, o que mais me doeu neste processo, primeira coisa, foi quando a ficha caiu. Foi quando a ficha caiu e eu vi que eu precisava assumir a minha autorresponsabilidade sobre o que estava acontecendo comigo. Então, eu me via ali num emprego onde eu estava infeliz, completamente infeliz ali, não pelo fato da empresa ser ruim, nada disso, mas é porque não era para mim. Aquele cargo, aquela função era de outra pessoa, mas não para mim. Então eu não culpo a empresa, nada disso, né? O problema é que eu estava no lugar errado. E eu me vi fazendo aquilo que eu não me encaixava mais naquele lugar. E aí vem a frustração, porque foram anos me dedicando, né? Hoje eu vejo que tudo aquilo que eu passei, toda essa experiência que eu tive no ambiente corporativo, faz todo sentido hoje, porque eu precisava passar por essa experiência para que hoje eu desse os meus treinamentos, né? Então hoje eu tô ali dando os meus treinamentos, eu acabo falando para os alunos coisas que aconteceram comigo, experiências próprias, né? Então hoje eu vejo que eu precisava daquilo. Mas no momento, quando dá aquele choque, aquele baque, você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Infeliz num lugar onde não é para mim. E essa é a pior parte, porque é doloroso demais, porque você quer se livrar logo daquilo, você quer sair daquilo, então é doloroso por isso, né? Porque você não suporta mais se ver naquela situação. E é doloroso porque você precisa assumir a sua autorresponsabilidade. Então eu tive que olhar para dentro e entender que se eu estava ali, é porque eu tinha escolhido aquilo para mim. Se eu estava passando por esse momento de frustração, por estar sentindo esse vazio no lugar onde eu trabalhava, por não me sentir completa, não me sentir realizada e me sentir triste todos os dias, fazendo o que eu estava fazendo, é porque eu mesma tinha provocado aquilo na minha vida. Então, o primeiro aprendizado aí, gente, todo resultado que acontece na sua vida é porque você provocou esse resultado, tá? Não todo, tá? Vou corrigir aqui, na maioria das vezes. Então, na maioria das vezes, tudo que acontece com você é porque você procurou aquilo. Você é o responsável por isso que está acontecendo na tua vida hoje. Você escolheu, você que caminhou nessa direção. Então, você não tem o direito de reclamar. Então, isso pra mim, gente, foi muito doloroso. Foi muito doloroso ter que aceitar que eu estava naquela situação porque eu me coloquei naquela situação. E aí é onde você começa a tomar consciência das coisas. Foi onde eu comecei a me tornar autoconsciente de tudo que estava acontecendo comigo. Comecei a olhar mais para mim, olhar mais para minha vida, assumir a responsabilidade pelo que estava acontecendo comigo e tomar a decisão de mudar. O que eu pensei? Não, eu preciso mudar. Eu sou responsável por isso aqui. Então se eu fui responsável para chegar até aqui, eu também sou responsável pela mudança que vai acontecer daqui para frente. Então foi onde eu resolvi tomar as rédeas da minha vida naquele momento e falei, não, eu vou mudar.